Evoé, bem-vindos a mais um vídeo do canal Babylon Brasil. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre Telemann e sobre uma questão muito fundamental em Telemann, que é a moralidade telêmica. E nós falaremos sobre essa moralidade segundo o próprio Aleister Crowley. Eu vou usar o Médico Without Tears, o livro do Crowley, Magia Sem Lágrimas, e só neste livro ele escreve 5 textos com o título Moralidade. E mais uns outros textos enfocando determinados aspectos dentro da questão da moralidade. Então, só para vocês terem uma ideia de como o Crowley dava importância a esse tema. Incrível, né? E para nos auxiliar a compreender a questão da moralidade no pensamento do Crowley, nós vamos usar este pequeno livro, Pequenos Ensaios em Direção à Verdade, que é um livro que eu adoro e que, na minha opinião, ele é fundamental para a gente conseguir compreender os meandros da filosofia telêmica e os meandros ou a essência de Magic. Eu vou me permitir os meus papeizinhos. Eu preparei toda a palestra, mas eu vou me permitir ler um pouco, porque o assunto são muitas informações e eu estou chegando de um plantão na emergência do hospital, então eu, de fato, estou com a mente um pouquinho cansada. Então, para não esquecer nada, eu vou ler também, tá bom? Já falamos, né, no vídeo anterior, que Médico Without Tears foi escrito na fase final do Crowley, né, em que ele estava quase, faltavam alguns poucos anos para ele vir a falecer. E esse livro, ele é um apanhado de Telemann sob um ponto de vista mais maduro, de um Aleister Crowley mais maduro, né? E esse Pequenos Ensaios em Direção à Verdade, ele vai ser escrito em 1938. Ele é escrito em 1938, numa fase muito especial do Crowley. Crowley já estava falido e já era sustentado por seus discípulos. E ele então resolve se mudar para a Alemanha, fica uns tempos, alguns anos na Alemanha, e depois ele volta para a Inglaterra, mas sempre nesse vai e vem, né? Alemanha, Inglaterra, Portugal, né? Então, é uma fase muito especial, porque nessa época, na Alemanha, havia uma efervescência cultural enorme. Vários artistas estavam morando na Alemanha. Escritores, poetas, pintores, teatrólogos, dançarinos. Era uma reunião de artistas que ocorria na Alemanha, e que esses artistas, eles traziam ideias novas percepções sobre o mundo, né? E de como compreender o mundo e de como viver.
eles procuravam linhas de fuga na questão do sistema, né, que já era avassalador. Nada comparado com os nossos dias de hoje. Hoje nós temos que realmente constituir linhas de fuga, né, para podermos ser nós mesmos, trilhar nosso caminho espiritual e muitas outras coisas, né? Criar rizomas, como diz o filósofo Deleuze. Então, nessa época, ele entrou em contato com vários artistas, várias pessoas da arte, da filosofia, e aquilo fez muito bem a ele, né? Foi uma época muito rica na vida dele, em termos culturais, em termos de ideias. E uma das pessoas, ele veio a conhecer o psicólogo Adler, né? Maravilhoso. E uma das pessoas que mais teve influência sobre o pensamento do Crowley, com quem ele mais trocou ideias, foi um escritor chamado Aldous Huxley. Acho que vocês conhecem, é o escritor de Admirável Mundo Novo, que foi publicado em 1932. Admirável Mundo Novo é um livro, é um romance que todos nós deveríamos ler. Porque em 1932, o Huxley escreveu uma profecia que diz respeito aos nossos tempos atuais. Em 1932, ele previu o que seriam os nossos tempos hoje. Então, é um livro maravilhoso que eu recomendo a todos, para podermos mesmo refletir, né, sobre o nosso mundo contemporâneo. Então, ele vem a constituir aí uma grande amizade com esse escritor. E esse escritor era um humanista pacifista. Ele era adepto do misticismo filosófico. E ele tentava encontrar as semelhanças ou pontos de interseção entre o Ocidente e o pensamento oriental, o ocultismo ocidental e o pensamento oriental. Então, eles se tornaram muito amigos, trocaram inúmeras cartas maravilhosas, de muita reflexão, muito profundas, e eu acredito que ele tenha, nessa troca de ideias com Crowley, ele tenha realmente influenciado bastante o Crowley. E vice-versa, o Crowley também influenciado bastante as ideias dele. Nesse período, o Crowley escreve O Equinócio dos Deuses, em 1937, se torna pai do filho de Deirdre Patrícia Doherty, que vai gerar um filho de Crowley, que Crowley vem a chamar de Alistair Atatürk. E ele seria uma criança mágica do Crowley, seria um filho do sol. Esse menino, ele foi produzido através de rituais mágicos. Eventualmente, esse menino cresceu, nunca se interessou por magia, nada do Crowley. E ele vem a falecer com 65 anos num acidente de carro. Crowley teve um outro filho com a Deirdre, que parecia que era um pequeno gênio, extremamente criativo, extremamente inteligente, com um magnetismo fantástico, mas infelizmente essa criança vem a falecer com 14 anos de idade, também num acidente.
Em 1938, o Crowley escreve Pequenos Ensaios em Direção à Verdade e escreve 8 lições em yoga, provavelmente aí influenciado pelas ideias do Aldous, e orienta Frida Harris na ilustração do seu tarô de Thoth. Então, vocês veem que foi um período bastante ativo, né? Bastante rico na vida do Crowley. É nesse período da Alemanha que começam a surgir também os rumores de que o Crowley seria um agente duplo, que ele seria um espião inglês na Alemanha e um espião alemão na Inglaterra, quando ele voltava para a Inglaterra. De onde surgem esses rumores? Crowley oferece seus serviços à inteligência inglesa como espião na Alemanha. E a inteligência inglesa nega essa possibilidade ao Crowley, dizendo que ele era muito famoso, chamava muito a atenção e que com certeza não ia conseguir exercer a sua atividade de espionagem. E em relação a ser um espião alemão, né, aconteceu o seguinte, ou de apoiar Hitler, né? Aconteceu o seguinte: enquanto ele estava na Alemanha, a representante da OTO na Alemanha, cujo nome era Martha Kunzel, começa a influenciar Crowley, dizendo que Hitler era a criança que tinha nascido para estabelecer o novo éon. Inclusive, ela dizia que Hitler era uma criança mágica dela, que ela teria feito um rito, e aí Hitler seria a criança mágica dela. Crowley ouviu muito das ideias e dos pensamentos dessa representante da UTU em relação a Hitler, e acabou acreditando que Hitler poderia se converter a Telemann. Inclusive, a Martha Kunzel mandou o livro da lei para Hitler. Hitler leu e trocou algumas ideias com ela por carta. Então, Crowley começou a acreditar que havia uma possibilidade do Hitler realmente surgir aí como uma criança do sol, né, como ele dizia, para estabelecer o novo éon. Mas, assim que Hitler assume o poder, o que ele faz? Ele fecha todas as ordens iniciáticas, esotéricas, persegue seus líderes, prende Germer, e Crowley, então, já na Inglaterra, né, para onde ele havia fugido de Hitler, porque ele percebeu que a situação na Alemanha estava perigosa, e ele era um homem muito famoso e muito mal considerado, né, como o pior homem do mundo. Então ele resolve voltar para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, conhecendo esses fatos, ele então considera que Hitler é um mago negro, tá bom? Então essa história, o Crowley nunca foi espião de um lado nem do outro, ele até tentou ser espião inglês, mas ele foi recusado. E ele nunca apoiou Hitler. Na verdade, ele foi influenciado pela representante da OTO na Alemanha, né? E acreditou na possibilidade de Hitler se converter realmente a Telemann. E foi só isso, tá? Depois ele realmente considera Hitler um grande mal para o mundo.
Muito bem. O objetivo de todo o sistema mágico, telêmico, filosófico e mágico do Crowley se resume a uma coisa: a grande obra. Tudo. Por isso a questão da moralidade para ele é tão importante. Mas não é qualquer moralidade, a gente vai ver mais à frente. Então, a grande obra é um conceito alquímico e é uma característica forte na teurgia. E a gente vai ver que o sistema telêmico, o sistema mágico telêmico, ele é extremamente teúrgico. A grande maioria dos libri que o Crowley deixou são de cunho teúrgico. Um dos que eu mais gosto é Liber Astarte, né? Porque a teurgia, ela buscava, qual era o objetivo da teurgia? Ainda levar a alma humana, né, o ser humano, a entrar em contato com os deuses e assumir uma realidade divina. Então, o ser humano, através dos ritos mágicos, né, ele iria alinhar sua alma animal com a sua alma divina, né, e alcançar a realidade divina. E todas as derivações da divindade, sejam eles demônios, sejam eles anjos ou o próprio Daimon, né, o sagrado anjo guardião, que tem uma importância fundamental também dentro da teurgia. E a teurgia ela trabalhava muito com cabala, trabalhava com alquimia, trabalhava muito com os ritos antigos, caldeus, ritos egípcios. E os teurgos diziam o seguinte sobre a grande obra: a grande obra é a purificação e exaltação da natureza inferior através da aplicação correta dos princípios científicos, de modo que possam ser unidos com os seus superiores, através do qual o indivíduo possa alcançar a consciência divina. Então, há uma semelhança muito grande na definição dessa grande obra com o próprio conceito de Magic. E é justamente porque Magic tem como centro do seu trabalho a grande obra que Crowley vai acrescentar o K no final da sua palavra, da sua magia, né, para diferenciá-la da magia comum, que é toma lá e dá cá, né? Então, todo o sistema do Crowley visa que o ser humano exerça um trabalho sobre si mesmo, a fim de alcançar essa realidade divina. Nós vemos aqui na frente, deixa eu ver se eu encontro, a definição que o Crowley dá como o homem sendo uma imagem concentrada em torno de um ponto de consciência. Assim, o homem, o Crowley fala, o homem é um microcosmo, ou seja, uma imagem concentrada em torno de um ponto de consciência. No livro da lei, que ponto de consciência é esse? Radite. E ele complementa: o universo perceptível é uma extensão ou fantasma do sistema nervoso. Então, o Crowley, ele não acreditava
que nós fôssemos a realidade. Desde Platão, né, que isso vem sendo debatido por inúmeros filósofos ao longo da história. E há sempre, né, a alusão a que esse mundo, inclusive no pensamento oriental, que esse mundo em que vivemos é maia. E se o mundo é maia, queridos, nós também somos maia. Nós também somos ilusão. Somos cópias de uma realidade perfeita que está onde? Está naquilo que conhecemos como mundo divino. Então, por isso que o Crowley vem falar que o homem é um microcosmo, uma imagem concentrada em torno de um centro de consciência radiante. E que o universo é um fantasma, ou seja, nós vivemos em Maia, nós também somos Maia. Então, a realidade está no mundo divino. Nós somos arquétipos, ou seja, modelos de comportamento dos deuses. E aí ele vai falar no Deus interior, que todos nós trazemos, e esse Deus interior é aquele que vai constelar todo o contexto da nossa vida. Então, nessa grande obra que Crowley propõe, o homem adentraria no mundo divino, assumiria a sua própria divindade, não existe Deus senão o homem, nesse caso, e realizaria então os atos mágicos a partir da sua verdadeira vontade. Então, para ele, é isso que é Magic. Magic só pode só pode ser feita a partir de um mundo que é realidade efetiva. Magia é tudo que é realizado no mundo das cópias, no mundo de Maia, no mundo dos simulacros. Claro que ele não conhecia a palavra simulacro, é uma coisa bem moderna, né? Contemporânea, mas é o mesmo conceito. Então, no mundo de Maia, no mundo onde vivemos, sendo cópias, estamos à mercê da nossa alma animal, Nefesh. Nefesh é a alma concupiscente, a alma dos desejos, é aquela parte da alma que se mistura à matéria e que esquece a sua essência divina. Então, ela vai ser uma máquina desejante contínua. Ela deseja, ela deseja, ela deseja. Então, baseado nessa continuidade do desejo de Nefesh, surge o que o Crowley considera a magia comum, que é o toma lá da cá, que eu brinco, né? Que o sujeito faz magia para prender o marido, faz ataque mágico contra o outro, que o irrita, né? Faz magia para conseguir dinheiro, para conseguir emprego e uma série de coisas. E Magic seria realizada a partir da nossa porção de alma divina, que nós temos duas almas, ou melhor dizendo, a nossa alma se divide em dois, né? Neshama, a divina, que corresponde ao primeiro rei do tetragramaton, e Nefesh, a alma animal, desejante, a máquina desejante, que corresponde ao rei final do tetragramaton. Então, essa seria uma diferença essencial entre Magic e mágica.
Por isso ele diz, ele fala no ilusionismo, né, que a magia dele, que ele formou, não é ilusionista, tá? Então, é preciso que a gente compreenda que Telema é um sistema de magia teúrgico. E aí, para compreender a teurgia, a gente tem que ir lá nos neoplatônicos, especialmente para Iamblicus, em português Iamblicus, que é um filósofo neoplatônico maravilhoso que criou toda a estrutura da teurgia a partir da Tessália, dos oráculos caldeus, porque ele era um sacerdote dos antigos ritos, um sacerdote egípcio também, né, grego. Então ele tem toda esse conhecimento sacerdotal e constrói então a teurgia. Muitos neoplatônicos já dão conta do que viria a ser a teurgia mais tarde. E ele tem, Iamblicus tem um livro muito bom que eu estou lendo atualmente, que é Dos Mistérios. E ali ele vai falar, né, das questões dos deuses, dos daimons, das almas dos mortos, das almas dos heróis. Ele dá toda aquela hierarquia divina que faz parte, então, da teurgia. Então, a gente tem que entender que o sistema mágico de Crowley é um sistema essencialmente teúrgico. Vocês não vão ver, eu acho que não tem nenhum, não, que eu me lembre agora, um livro do Crowley falando: faça magia para obter dinheiro, faça magia para conquistar uma mulher. Muito pelo contrário, ele vai dizer: se você quer conquistar uma mulher, compre rosas, convide-a para jantar, seja gentil e conquiste, né? E uma coisa bastante interessante é que ao longo das biografias do Crowley, a gente o vê passando por algumas situações bastante difíceis, mas raramente o vê fazendo magia no toma lá da cá. Ele faz sim muita magia sexual, mas sempre muito na tentativa de criar um filho mágico, que era a grande obsessão do Crowley, era o tal do filho mágico, né? Aquele que levaria adiante a sua obra. E a gente vê ele fazendo bastante enoquiano. Visão e a Voz é o trabalho dele de enoquiano, mas sempre na pesquisa do universo, na pesquisa da natureza do homem, né, tentando aí ir mais fundo na questão telêmica. É interessante. Bom, então toda a exposição de moralidade que o Crowley vai fazer, ela vai se referir à necessidade intrínseca à realização da grande obra. E aí a gente vai ver que em Crowley
a moralidade deixa de ser um conceito sociocultural preconceituoso para se tornar uma praxis ética, uma prática ética em relação a quê? A você mesmo e a sua verdadeira vontade. Então, essa praxis ética, ela tem como função a investigação dos princípios que moldam o comportamento humano. Então, é mais ou menos assim. Surgiu em mim o desejo de comprar uma máquina de costura. Então, a pergunta é: quem em mim deseja uma máquina de costura? Qual é o contexto em que esse desejo surgiu? É válido esse desejo ou não? Qual é o peso que a aquisição ou a realização desse desejo tem sobre o meu contexto de vida? Então, há sempre, nessa praxis ética do Crowley, há sempre um questionamento profundo interiormente para tentar investigar a sua natureza e corrigir os excessos dessa alma animal nefeste. Então, para o Crowley, a questão da moralidade é um método espiritual, não é um conceito social. É um exercício ético contínuo que visa alinhar todos os aspectos da consciência humana com a consciência divina. E só assim, abandonando o mundo da imperfeição ou das cópias, é possível deixar de ser um ilusionista para alcançar o status de médico. Bom, e aí a gente tem aqui no tarô de Thoth esta carta muito importante do mago. Essa carta é uma síntese maravilhosa de todo o conceito de Magic e de todo o conceito de Telemann. O que nós temos aqui é a grande obra concluída. É o resultado da grande obra. Então aqui, esse símbolo, ele remete à alquimia. Aqui nós temos a própria árvore da vida. Então, também remete à Cabala. E aqui nós temos também a união de opostos. Se vocês verificarem, o mago, ele é uma figura andrógena. E aqui vocês não veem, a figura está ao contrário, mas o mago está olhando para a esquerda. Nenhum dos seus instrumentos está na sua mão. Em algumas biografias é relatado que o Crowley, no final da sua vida, ele não usava nenhum instrumento mágico. Ele pegava um palitinho de fósforo, fazia o rito, o banimento ou o que fosse, e o rito já estava feito e funcionando. Aqui, esse mago é exatamente isso. Ele tem todos os instrumentos mágicos ao seu alcance, mas ele não precisa pegar nenhum para fazer a sua magia. Aqui também nós vemos o caduceu de Mercúrio, caduceu de Hermes, que é o próprio corpo do mago. O próprio corpo do mago. Aqui em cima nós temos uma representação não só do caduceu, mas de Hadit.
com a pomba de Vênus descendendo sobre o mago. O amor, a substância do universo com o qual o mago trabalha. E aqui nós temos um símbolo muito importante, que é o Monte de Abiegnos. O Monte de Abiegnos é um mistério Rosa Cruz. Reza a lenda que dentro do Monte de Abiegnos há uma caverna, e que nessa caverna foi encontrado o corpo de Rosenkreuz, e eu estou bem hoje, Christian Rosenkreuz, e que estava morto, e com o corpo completamente intacto. Essa caverna é um salão onde se realizam iniciações. E ali, naquele salão, se diz que o corpo do rei morreu e que eram realizadas as bodas matrimoniais. E aí entra novamente o tetragramaton. O casamento da princesa com o príncipe e depois a revitalização do velho rei e da velha rainha para a recriação do mundo. Um mundo que será então criado a partir daquele que alcançar a grande obra, o Mago do Crowley. E esse Monte Abiegnos, ele na verdade é um monte mitológico que existe em diversas culturas. No Oriente, por exemplo, nós temos o Monte Meru. Ele é um monte por onde passam todas as energias constitutivas do universo. Então, por isso, vocês veem todos esses raios de energia nessa carta. E se vocês verificarem, atrás do mago tem um espaço vazio que representaria essa caverna. E esse espaço vazio é um triângulo com vértice voltado para baixo. Ou seja, aquele que ali está, que é o próprio caduceu. E aqui nós temos o cabo, a parte final do caduceu colado ao Monte Abiegnos. Por quê? Porque o que se diz é que não é qualquer um que é aceito nessa entrada do Monte Abiegnos. Que a entrada do monte é uma entrada estreita, ladeada pelas duas colunas do caduceu de Mercúrio. Então aqui nós temos as duas colunas e um eixo na frente. É claro que em termos de pensamento hindu, nós falaríamos em Ida, Pingala, Sushuma, né, ascendendo no mago. E aqui, se vocês repararem, na cabeça do mago, né, ele traz aquele montinho que está também na cabeça de Buda, né, que é um sinal do despertar, da abertura do Sahasrara. Então, quem está aqui uniu os opostos a partir das duas serpentes e está no controle, ele está em contato direto com a realidade divina. Então, a partir dali, a sua verdadeira vontade pode ser automaticamente realizada, porque ele é o Senhor de Maia. Ele é o Senhor
dos simulacros. Ele é o senhor do mundo das cópias. Então, ele pode fazer qualquer magia a partir do real. Ele consegue fazer qualquer criação a partir do real. E aí o Crowley fala, mas ele vai ser considerado ilusionista, muitos não vão acreditar neles. Sim, por quê? Porque ele vai estar atuando no mundo das ilusões, né? Mas a partir da realidade divina, tá? Então, árvore da vida, constituído pelo corpo do mago, por seus objetos, caduceu de Mercúrio, grande obra, Monte Abiegnos, Ida Pingala, Sahasrara, tudo está incluído aqui de uma maneira extremamente simples. E é isso que é maravilhoso no desenho dessa carta. É que ele conseguiu colocar aqui toda a sua filosofia, todos os aspectos importantes da sua filosofia e da sua magia de uma maneira muito simples. E há muito mais nessa carta, muita coisa velada nessa carta, né? E se o mago, na realização da sua vontade, atingiu a grande obra, aqui na carta do universo está o método que ele utiliza para realizar a sua magia a partir do mundo divino em direção aos simulacros. Aqui nessa carta, o que nós temos é o tetragramaton transformado em pentagramaton, o que é fundamental. E aqui o pentagramaton está completamente ativado. Todos os elementos estão ativados e prontos para realizar a verdadeira vontade do mago, manifestá-la no mundo concreto. Nesta carta, Saturno é muito importante, porque Saturno, como deus da fertilidade, o antigo Saturno, um deus agrícola, e ele é importante porque ele traz densidade, ele traz peso, ele traz limites e todos os aspectos que são fundamentais para a criação no mundo da matéria, ok? Então, não vamos nos demorar muito no tarô. Só queria mostrar o tarô de Marseille para vocês verem como é diferente, né? Como são diferentes os conceitos de magia, né? Então, no texto Moralidade Telêmica, o Crowley vai nos dizer o seguinte, com licença. Ele nos diz o seguinte: em cada ser humano há um instinto do que é certo e do que é errado, independente de qualquer código de conduta. Isso é fato. Você tem a noção do que é certo e errado para você, embora muitas vezes você vai escolher uma conduta que não condiz com isso que você está tendo, né? Essa noção de certo e errado. E aí ele faz a seguinte pergunta: os fins justificam os meios? E aí a questão do fim ou da finalidade, ele associa à verdadeira vontade e a considera autojustificada. E só o indivíduo pode ser seu próprio árbitro.
Só o indivíduo pode dizer se aquilo está de acordo com sua verdadeira vontade, se é um desejo de nefesh ou o que é. A respeito dos meios, aí começam as dificuldades. Porque os meios, ele vai dizer que são dependentes dos instintos. Então, o Crowley vai nos falar em como é difícil escolher o meio adequado. A pessoa só pode confiar, nos diz ele, em relação à escolha do meio, a pessoa só pode confiar em seus instintos herdados, seu aprendizado, sua tradição e sua experiência. E ele nos diz que para a escolha do meio, a fim de alcançar a realização do seu fim, os instintos herdados são os mais importantes. Ele vai trabalhar em cima desta árvore da vida aqui, que está em pequenos ensaios em direção à verdade. Então, nós temos Yeshidá, que é referido a Keter, nós temos Shia, que é Malkut, Hokmah, nós temos Neshama, que é Biná, e nós temos o Ruá, que é a consciência humana. Esse Ruá tem o seu centro em Tiferet, e todas as outras modalidades ou aspectos de consciência em torno dele, né? Resed, Gebura, Netza, Hod e Yesod. Isso seria nossa consciência humana. E Nefesh, que está aqui em Malkut, que é a porção da alma animal, ou seja, aquela alma que, se destacando do mundo divino, se misturou com a matéria e esqueceu a sua origem, né? Então, nós teríamos aqui uma Sofia. E aqui, Neshama. Desculpe, é porque está invertido. Aqui nós teríamos Neshama em Bina, que é o entendimento, e que seria, então, a porção da nossa alma divina. E ele diz o seguinte, que nossos instintos, eles são todos herdados, porque eles são todos constituídos a partir do nosso contexto de vida, a partir de Keter, onde está a nossa essência divina. Então, ao sermos emanados de Keter, né, nós já teríamos toda a composição psíquica que se manifestaria em Ruá, através da consciência, e física, que se manifestaria através de Nefesh. E aí ele vem a dar extrema importância ao sagrado anjo guardião que está em Tiferet. Por quê? Porque ele, o Tiferet, o sagrado anjo guardião, ele é diretamente influenciado pela tríade superna, e especialmente pela nossa porção de alma divina, Neshama, que está em Bina. E por que o SAG é importante? Porque ele traz a mensagem daquilo que você realmente é e do sentido que realmente traz a sua vida. Então, por isso ele é o mestre, por isso ele é o orientador, por isso ele é tão importante para estabelecer a conexão entre Nefesh, nossa alma animal, e nossa alma divina, que está ali em Neshama. Porque ele compreende Neshama, ele conhece o propósito da nossa existência. Então o Crowley vai avisar, né? Não realize nenhum
rito mágico sem antes consultar seu sagrado anjo guardião. Por quê? Se você seguir só Nefesh e os seus instintos animais, você pode cometer uma grande barbaridade contra você mesmo e o seu próprio caminho. Se desviar demais da sua meta, do seu fito, e criar obstáculos para a sua própria progressão espiritual. Então, por isso, ele aconselha isso. Então, ele vai dizer que seja lá qual for o meio que você vai empregar para atingir o fim, é importante que este esteja de acordo com o centro da sua consciência em Tiferet, que seja um ato consciente e não um arroubo da sua natureza animal. Então, Crowley vai nos falar mais detalhadamente sobre a questão dos instintos herdados. Então, ele fala que os instintos herdados, eles têm duas origens. Uma origem espiritual, que se refere a Neshama, a nossa alma divina lá em Binah, e um psicológico, um instinto de origem psicológica que está em Nefesh, lá em Malkut, na nossa alma animal. E aí ele vai dizer, estes dois níveis de instintos estão representados no tetragramaton, Yod, Re, Val, Re. São os dois Re do tetragramaton. Primeiro Re é Neshama e o segundo Re é Nefesh. E aí no tetragramaton a gente vê exatamente isso, a princesa casando, o Re final casando com o Val, né, e revigorando o Yod e o Re inicial. Quando o tetragramaton se transforma em pentagramaton, ou seja, o Shin do espírito entra, descende sobre ele, aí o tetragramaton ou pentagramaton se tornam ativos, né? Eu esqueci de falar que lá atrás, no Monte... Ai, meu Deus... Monte Abiegnos, esse segredo, esse mistério dos irmãos Rosa Cruz foi levado para Golden Dawn. Chegando na Golden Dawn, eles acrescentaram mais uma série de conceitos e pontos de vistas que tornou o conceito um pouco mais complexo, mas ele tem exatamente a mesma essência. Esse Monte Abiegnos, ele é trabalhado, essa questão ela é trabalhada nos rituais iniciáticos da Golden Dawn. E, se não me engano, no grau de adeptos menor. Então, o Crowley entrou em contato com essa questão a partir da Golden Dawn e acredito que a partir da Rosa Cruz, porque ele era muito estudioso, né? Desculpem aí a pequena observação. Então, Crowley fala que os instintos são herdados exatamente por isso, porque eles já vêm constituídos desde o nosso nascimento. Os instintos mais elevados estão em Neshama, porque eles vêm ali de Keter, Hokman, né, e Shiá sendo transmitidos para Neshama ou Bina para realizar o fito espiritual de cada um de nós. E ele diz o seguinte, que a consciência humana, estando em Tiferet,
não pode de forma alguma controlar Neshama, que está na tríade superna. Ao contrário, Tiferet recebe as influências de Neshama conforme o direcionamento de Eshidá, que está em Keter, e de Shiá, que está em Rukma. A consciência deve ser unificada, fortificada e aperfeiçoada se desejar agir eficientemente sobre Nefesh. Então, nossa alma animal é o nosso objetivo principal, inicial, em direção à grande obra. Então, é compreendê-la, não é anulá-la, não é reprimi-la, é compreendê-la e saber como alinhá-la com essa alma divina. E aí ele nos diz o seguinte, que na prática todo buscador deve atuar energicamente sobre Nefesh, a alma animal, para chegar a modificar inclusive as suas reações fisiológicas em milhares de maneiras. Porque é o seguinte, gente, Nefesh tem a sua base no nosso sistema nervoso autônomo, que é reativo, que não consegue atuar sob consciência, a não ser que esteja sendo controlado por uma instância mais acima da nossa natureza humana. E aí ele dá um exemplo da consciência, da influência de Neshama, da alma divina, né? Ele vai falar assim, eu não suporto praticar uma ação cruel, não importa o quanto pareça sábia, necessária e tudo mais. Eu até posso fazer, mas isto me fere muito mais a mim do que a você. E aí ele diz, isso é Neshama, quando você se encontra nessa situação. E aí ele fala, o que precisamos saber é se o protesto do instinto deveria sobrepor a decisão da razão. E aí o exemplo é meu. Por exemplo, você está numa situação de risco de vida e você tem a possibilidade de pegar uma arma e matar aquele que deseja te matar. E aí você entra, claro, isso tudo eu tô falando em espaços, né, em passos, mas isso tudo acontece muito rápido, né, numa situação de emergência. Então você vai ter Nefesh dizendo, pega a arma e mata. E você tem Neshama falando assim, olha, não mate, isso é contra a minha ética, né? No caso, eu realmente não sei. E aí ele vai dizer o seguinte, que qualquer uma das decisões estaria correta. Porque é o indivíduo que decide sobre si mesmo. E não o outro que o julga. E ele escreve assim, na nossa teoria geral do universo, quanto mais alguém progride no caminho espiritual, menos os incidentes antagonistas irão acontecer, ou simplesmente se tornarão irrelevantes. E isso é uma realidade. Conforme você vai disciplinando Nefesh, se autoconhecendo e se conectando com a realidade divina, realmente os incidentes diminuem muito, mas eles também diminuem bastante porque
você os compreende como irrelevantes, como equívocos, e apenas isso. E aí ele vai escrever: a obstrução usual de um antagonismo é sempre uma ameaça à vaidade ou obstrução a um instinto igualmente falso. E este instinto falso, seja ele qual for, deve ser eliminado. Exemplo. Suponha, é o exemplo do Crowley. Suponha que pela fraude, usando de uma influência indevida, eu pudesse persuadir uma pessoa que está morrendo a me deixar uma boa quantia em dinheiro em seu testamento. E eu diga: eu usarei cada centavo desse dinheiro na grande obra. E aí o Crowley fala: claro, parece fácil. Dane-se a sua integridade e dane-se o outro. O trabalho é tudo o que interessa. E aí ele põe um não com letras maiúsculas, como se estivesse gritando. Sempre a mesma coisa. E eu digo não. Eu não seria nunca mais o mesmo homem. Eu teria perdido a confiança em mim mesmo, que é a espinha dorsal do meu trabalho. Nem precisa que a fraude seja revelada, seja descoberta. A fraude iria aparecer em todo o meu trabalho subsequente, uma contaminação sutil. E aqui é importante a gente parar um pouquinho. Toda vez que agimos contra a nossa verdadeira vontade e a sua ética, nós somos sutilmente devorados. Sutilmente devorados. Você não vai perceber. Às vezes vai, mas a maioria das vezes a gente não percebe. Mas aquilo vai corroendo a nossa energia vital e o nosso equilíbrio psíquico. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. É sutil, como diz o Crowley. Ah, mas eu fui lá, eu roubei aquela mulher, eu violentei aquela outra e tá tudo certo, nada me aconteceu aí, minha vida continua a mesma, eu estou rico, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, algo em você mudou. E essa sutileza, né, esse algo sutil que mudou, vai ser um bom obstáculo para você e para o seu equilíbrio. A vida espiritual, então, nem se fala. E aí ele vai continuar. Roubo, violência de qualquer tipo contra qualquer outro ser humano é uma violação direta da lei de Telemann. É uma interferência no direito do outro de dispor de sua propriedade e sua vida conforme a sua própria vontade. E aí, gente, pecado é a palavra de restrição, como diz no livro da lei. E aí, quando você comete esse ato contra o outro, roubo, violação de qualquer tipo, agressividade, você está se restringindo. A restrição é para você, não é para o outro. E todo mundo encara essa frase como: restrição é palavra de pecado, então vamos
soltar a franga, a perua, sei lá como é que fala por aí, né? Faz o que der na telha. A restrição é para você, não é para o outro. Cuidado. Então, é uma interferência no direito do outro de dispor de sua propriedade e sua vida conforme a sua própria vontade. E se eu assim o fizer, não importa com qual justificativa tática, eu não poderei pedir ao outro para respeitar o meu direito similar. Violar o direito de outra pessoa é confiscar o seu próprio direito àquela proteção que você recusou ao outro. Ou seja, tá aí a restrição. É uma restrição autoimposta, psiquicamente autoimposta, não é? É sutil. Fez ataque astral ao outro, perdeu o seu direito à proteção astral. E ainda em relação à pergunta, os fins justificam os meios? E aí ele vai dizer, fins e meios são aspectos completamente separados e desconectados. Não podem ser feitos na mesma pergunta. Não tem nada a ver um com o outro. A própria pessoa, segue o Crowley, pode decidir a respeito dos fins. A respeito dos meios, seja prudente. E entenda que toda proposição e seus inúmeros argumentos são apenas para justificar o meio que você escolheu. Ou seja, você está se auto-enganando. Você pode estar se auto-enganando, justificando o roubo de um banco para usar todo o dinheiro para a grande obra. Olha só quanta dedicação espiritual, né? Mas não, o meio está errado. Assim, continua Crowley, tendo escolhido o meio, avalie o peso desta atitude em relação a todos os aspectos do seu problema e em relação a si mesmo. Então, suponhamos, eu quero ganhar, sei lá, juntar $1 milhão. Eu tenho inúmeros meios para isso. Eu posso matar um milionário e roubar as coisas da casa dele. Eu posso jogar na loteria e ganhar. Eu posso trabalhar e juntar dinheiro para isso. Eu posso me casar com um homem ou uma mulher milionária. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos outros meios. Então, a questão não é o que você quer, mas é como você pretende alcançar, né? É nisso que você tem que prestar atenção, porque é aí que entra Nefesh, que entra a mistura de instintos. Então, é isso. Não é o que você quer, não é $1 milhão que você quer que vai te trazer o mal. Muito pelo contrário, o dinheiro é uma energia superativa, né, que devemos querer na nossa vida, porque nós nos mudamos, nós nos movimentamos neste mundo através dele, né? A prosperidade não é ruim. Agora, qual é o meio através do qual você vai alcançar aquilo? É isso que tem que ser pensado.
Em Moralidade 1, ele explica a diferença entre a moralidade comum e a moralidade mágica do Noveon. E aí ele relata o seguinte, que um dos seus discípulos escreveu para ele, tomando como base o livro da lei, e escreveu o seguinte: mestre, autodisciplina é uma restrição. E o Crowley, assim, fala meio assim, o bastardo ainda usou deturpar o livro da lei, ou algo assim. E aí o Crowley vai responder o seguinte: 90% de Telemann é sobre autodisciplina. A pessoa é-lhe permitido fazer qualquer coisa e tudo para ter um maior campo para exercer a sua autodisciplina. Tu não tens direito a não ser fazer a tua vontade. O ponto aqui, isso tudo é o Crowley, tá, gente? O ponto aqui é que qualquer ato é para ser realizado se for um ato necessário na equação da sua verdadeira vontade. Qualquer ato que não esteja nesta equação, seja ele agressivo, prejudicial, nobre, virtuoso ou o que for, é um gasto de energia inútil. Então, a gente vê que Telemann, a moralidade telêmica, ela não é maniqueísta. Ela não vai apontar o dedo para o indivíduo e dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. Quem decide isso é o próprio indivíduo. Ele tem direito a escolher a trajetória que ele deseja seguir na vida, os meios que ele deseja para realizar a sua vontade. Mas existem consequências e o sujeito deve pensar nisso. Então você pode tudo e qualquer coisa. E aí é muito legal porque a gente tem que falar em dois tipos de caminhos possíveis dentro dessa ética, né? Que eu pelo menos tenho observado, né? Um é o caminho do excesso. Então, para você conhecer um aspecto da sua alma animal, muitas vezes você tem que exceder naquilo ali, mas exceder se auto-observando. Observando o que está acontecendo dentro de você. E um outro modo de trabalhar essa ética como método espiritual é o método estoico, né? De realmente se observar e realmente trabalhar o alinhamento conscientemente da sua alma animal com a sua alma divina. O primeiro método do excesso, né, eu chamo de o método da tragédia e da comédia. Porque nesse caminho do excesso é inevitável que a tragédia e a comédia se manifestem na sua vida pelo excesso. E tá ok se esse for o seu caminho, desde que você o percorra conscientemente. Cometa o excesso em termos dos seus instintos com a finalidade de conhecer esses excessos. E o método estoico é o método precavido, do silêncio, daquele que está sempre interiorizando, buscando dentro de mim, vivendo as questões da vida e observando a si mesmo em relação à própria vida. Então, existem muitos excessos e nem sempre eles são um gasto de energia inútil. Vou contar a vocês o que me aconteceu uma vez.
Nós tínhamos um irmão na UTO que era uma pessoa que havia perdido o emprego, não era uma pessoa de uma família de posses e precisava muito arrumar um emprego. E não conseguia. E aí eu me deixei tomar pela compaixão, senti muita pena dele. E eu falei, não, nós vamos fazer um rito, eu vou fazer um rito para que ele consiga o emprego. E aí trabalhei com Júpiter, conseguimos, o rito foi um sucesso. Na semana seguinte ele estava com um excelente emprego, né, ganhando um salário maravilhoso e nós ficamos todos satisfeitos. Na semana seguinte, eu perdi todos os meus empregos. Absolutamente todos. Fiquei sem nada e não consegui arrumar emprego. Então, isso é uma das coisas que o Crowley fala muito frequentemente e que eu tomei para mim como lição. Não há espaço vazio no universo. Nenhum espaço é deixado vazio. Se você retirou algo, você vai ter que colocar algo com a sua própria energia. Aquilo vai ter que ser cumprido. Então, ao interferir na órbita do meu irmão, com toda boa intenção, levada por um ato virtuoso, eu retirei da órbita dele a possibilidade dele viver aquela experiência e dele aprender com aquela experiência. E aí o que eu fiz? O que aconteceu? Como a órbita dele não podia mais cumprir aquele telos do universo, eu tive que cumprir esse telos por ele. Então, entendam isso, a importância disso, né? Toda vez que eu quebrei a minha vontade, seja por generosidade, por amor excessivo, porque o amor em mim é um excesso, a generosidade em mim é um excesso, que até hoje eu tento colocar na linha. Então, toda vez que eu cometo um excesso, ou seja, eu me desvio do alinhamento com a minha verdadeira vontade, mesmo que seja um ato virtuoso, aquilo vai ter repercussões sobre a minha vida. Se eu tirei de lá, eu vou ter que devolver aquele espaço vazio que eu deixei. Porque no universo, toda energia segue um telos, né? Então aquele telos vai ter que ser cumprido. Não foi cumprido pelo meu irmão, passou a ser cumprido por mim. E eu passei um sufoco, porque não foi coisa de uma semana, foi coisa de mais de um ano penando por aquilo, né? Então, atenção, muita atenção, né? E aí é isso que ele fala, que não há certo, não é errado, né? Que o certo ou errado é o indivíduo que decide a partir da sua verdadeira vontade. Mas que dependendo disso, se você não estiver seguindo a sua verdadeira vontade, você não estiver alinhado com isso, seja para o bem ou para o mal, você sofrerá as consequências. Então ele escreve: nenhum ato é certo ou errado em si mesmo, mas somente em referência à verdadeira vontade da pessoa que decidiu atuar. Esta é a doutrina da relatividade aplicada à esfera moral. E aí ele fala: deverá o sagrado Graal transbordar com veneno de víboras e a pátena dourada ser
contaminada pelo pão da iniquidade? Ele nos pergunta. Agora, deixa eu explicar uma coisa sobre o mundo dos simulacros. Vocês podem pensar, cara, eu sou uma cópia, que coisa horrível, né? Não, não é horrível, é uma grande vantagem. Porque sendo uma cópia, estando nós no mundo de Maia, de simulacros, nós temos a possibilidade de escolha, de livre-arbítrio, de movimento. No mundo da realidade divina, não há movimento, não há possibilidade de escolha, não há erro e acerto. Ali a coisa é o que é a coisa em si. Então não há possibilidade de mudanças. E por que os deuses precisam se projetar no mundo dos simulacros para continuar o conhecimento de si mesmos, para ampliar o seu poder? Por que será? Porque lá onde eles estão, eles não têm como ampliar nada. Tudo está na justa medida. Então eles precisam se projetar no nosso mundo através de cada um de nós, porque cada um de nós traz um ser divino dentro de si, e cada um de nós vai exercer o arquétipo representativo daquele Deus que está em você. Isso é fato. Eu, no meu consultório do Flamengo e no meu consultório de Botafogo, quando o paciente entrava de psicanálise, quando o paciente entrava pela porta, eu já olhava e falava, meu Deus, Deméter, meu Deus, Perséfone, meu Deus, é Hécate, meu Deus, é Mercúrio. E assim por diante. Por quê? Pela experiência, claro, né? Mas também porque aquele arquétipo divino estava tão, mas tão marcado naquela pessoa, que eu, assim que ele se manifestava da porta para dentro do meu consultório, assim que ele se apresentava, eu falava, eu já sei qual é o Deus e eu já sei qual é o contexto de vida dessa pessoa e das questões inseridas nas relações pessoais dela, pelas quais ela veio me procurar. E exatamente isso se confirmava durante a terapia. Era exatamente isso. A história do Deus que habitava aquela pessoa vinha à tona no contexto de vida dela, nas dores, nas relações, nas dificuldades. Tudo era o arquétipo do Deus que habitava nela. Então prestem atenção. Não são os deuses que são arquétipos do ser humano. Somos nós, os seres humanos, que somos arquétipos dos deuses e que adotamos como comportamento, como instintos herdados, aquilo que está na essência do Deus que nos habita. Isso é muito interessante, porque quando você descobre esse núcleo, em termos de terapia, era assim, ó. Pum, pum, você vai lá, desfaz o nó, reajusta, reestrutura
e pronto, a pessoa segue em paz. Então, presta atenção nisso. Observa a sua vida, seu comportamento, o contexto da sua vida. Ele está remetendo a que história mitológica? A que Deus? Lindo, né? Amo isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Que o Crowley tenha escrito. Sim, ele diz que Neshama é a nossa mente intuitiva. Então, muitas vezes, Neshama não vai se manifestar pelo intelecto. Vai haver uma sensação. Você fala que vai fazer alguma coisa e imediatamente surge uma sensação em você. Você tem um fenômeno sensorial. Os meus fenômenos sensoriais são geralmente nessa área cardíaca, mas eu posso tê-los na pele, em qualquer outra parte, eu posso até chegar a vomitar, ter náuseas, né? Então, prestem atenção. Prestem atenção. As chaves estão dentro de vocês. Vocês precisam olhar para elas. Se não olharem, não vão conhecer o mapa da existência de vocês. Sim, aí ele fala uma coisa muito importante nesse Pequenos Ensaios em Direção à Vontade, à Verdade, que ele vai falar dos transes pelos quais o ser humano passa, né? E aí ele vai fazer a seguinte pergunta: o que leva Tiferet, a vontade humana, a querer compreender Neshama e se submeter à vontade divina de Shia? Aí ele mesmo vai responder: nada, mas a conscientização, nascida cedo ou tarde, da experiência agonizante de que a relação de Ruá e Nefesh com a matéria, com o universo, é e sempre será dolorosa. Sempre. A ausência de sentido, continua o Crowley, a ausência de sentido de todo o processo o adoece. Ele começa a procurar por algum mestruo no qual o universo possa se tornar inteligível, útil e agradável. Ele começa a aspirar Neshama. O transe de dor é o motivo que leva à grande obra. É isso, porque Nefesh, a alma animal, ela só se movimenta por dois sentidos: prazer e desprazer, prazer e desprazer, prazer e desprazer. Ela só conhece isso na sua relação com a matéria. Então, quando ela começa a sentir grande desprazer e grande dor, e Tiferet, a nossa consciência humana, começa a observar isso, essa dor desperta Nefesh e Ruá para a necessidade de alcançar uma realidade em que possa haver paz e felicidade, bem-estar. Ok? Bom, terminamos. Eu já extrapolei o tempo, 1h28. Vocês vão me matar. Mas era necessário explicar tudo isso, né? Por favor, se tiverem perguntas, façam. Vamos debater, vamos conversar a respeito desses pensamentos do Crowley. Tá bom? Amo muito vocês. Fiquem bem. Evoé.